Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, amado Pai, Senhor, quando fui separado, Senhor, para poder estar aqui neste momento, pedi a Ti, Senhor, uma palavra, uma direção, para que nós possamos estar, primeiramente, o Senhor me ensinar, e depois a gente também estar transmitindo para a sua igreja. Abençoe, Senhor, a sua igreja, abençoe todos, dê-lhe, Senhor, discernimento, entendimento, compreensão, e também, Senhor, que tudo isso que for falado aqui, que seja aplicado nas nossas vidas, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, irmãos? Então vamos lá. O Vinícius vai ficar aí, Vinícius. Vou precisar um pouco de você na parte da palavra, tá bom? Então, deixa eu explicar para os irmãos o seguinte. Irmãos, este item que são o cristão e o mundo, ou o cristão no mundo, ok? Na verdade, essa palavra me veio, Deus me fez lembrar. Eu fiz uma revistinha e um dos temas era esse, tá? Acontece o seguinte, quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre o mundo na palavra de Deus, eu fiz no Novo Testamento. Dá aproximadamente mais de 160 vezes repetida essa palavra mundo, tá? Mas o que eu acho interessante é o seguinte, que pelas as variedades que nós temos na palavra, nós temos muitas simbologias, significados, nós temos textos, contextos, nós temos situações que nós devemos estar prestando bem atenção no que ser falado. Muitas vezes nós precisamos buscar os usos e costumes, muitas vezes a gente tem que buscar a visão que era do judeu da época, e muitas das vezes nós precisamos pegar essa visão e trazer para a nossa vida também. Então, nós temos uma convivência cristã, nós como cristão, mas também temos uma convivência fora desse ambiente cristão, ok? Que é a nossa vida pessoal, Então, é muito importante a gente entender que quando a gente está fazendo algum estudo, às vezes nós temos que fazer um estudo também na nossa vida na aplicação. Aplicação. E muitas das vezes essa aplicação é dada no nosso contexto pessoal, na nossa vida pessoal, ok? Então, nós temos que entender que é importante que a gente tenha o conhecimento claro do que nós devemos fazer, ok? Porque aí fora nós vamos ter coisas novas, situações novas que nós vamos viver, ok? Então vejam bem, a palavra de Deus, ela traz algumas coisas que é muito importante a gente perceber. Não vou entrar em detalhe, só vou citar algumas coisas, tá? Só para vocês entenderem que tem situações interessantes na Bíblia que a gente pode estudar. Por que aconteceu isso? Como aconteceu? Então, vou dar um exemplo. Período interbíblico. Para quem não conhece, o que é o período interbíblico? Você sabe, entre o Novo e Velho Testamento. Sim. Ok? Novo e Velho, você conhece? Sim. Novo e Velho Testamento. Então, entre esses dois livros, existe um tempo sem lançamento de profeta. Sim. E isso se chama período interbíblico ou período intertestamentário. Ok? Então, veja bem, muita coisa aconteceu. Falam que Jesus estava em silêncio, mas ele não era isso que aconteceu. Então nós precisamos entender. Algo que eu não sei, talvez, eu até ia falar para o pastor Paulo, quando a gente ia vir, que tem certos detalhes interessantes, que às vezes a gente observa. Fala, aí uma das observações é o seguinte: por que Jesus começou o seu ministério com 30 anos? Ele já era uma pessoa
adulta. Para nós é isso, não é? E veja bem, se ele era para se preparar para o ministério, já com 12 anos ele já estava preparado, já estava falando a palavra, ele já estava ensinando. Olha como interessante. E aí, com 30 anos começou. Mas por que ele começou com 30 anos? Cultura judaica, eu não sabia. Que com 30 anos se considera que uma pessoa está adulta. E aí ele tem aquele poder da palavra. Então, uma pessoa adulta tem a autoridade da palavra. Olha que interessante. Sempre eu vi 30 anos, né? E a gente fica, mas por quê? Né? Às vezes pensa nisso. Então tem esse detalhe. Uma das coisas que eu queria até comentar com o pastor, que eu fiquei assim, quando ele pregou sobre Jacó, lembra que o pastor falou? Lembra lá no finalzinho, quando ele fala assim, e temeu e disse, quão terrível é este lugar, né? Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. A porta do céu. O que aconteceu? Agora, a palavra terrível, como o autor colocou aqui, se você não pensar direito, o terrível para nós o que é? Coisa horrorosa. Né? Mas o terrível pode ser coisa estrondosa, grandiosa, né? Acima de uma coisa normal. Também pode ser isso. Olha como que é interessante, né? Vocês já ouviram alguém falar que existe na Bíblia um salmo que diz assim: feliz é o homem que lança seus filhos contra a parede? Esse salmo, que é o salmo 137, 9, ele é um exemplo característico para você ensinar texto, contexto e também a história do salmo. Você não pode interpretar feliz é o homem que faz uma coisa errada, que comete um assassinato. Está errado. Então, quando você lê a Bíblia e você percebe que você tem esse tipo de dificuldade, você tem que fazer o quê? Tá? Aí, você tem, contra as pedras, né? Você tem que pegar e pesquisar. Por isso que o estudo é importante. Porque o estudo, no momento certo, Deus vai clarear a sua mente. Ok? Aí outro que eu coloquei aqui, João 20, 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Quem que falou isso? Jesus. Ele estava ressurreto, não estava? E ele estava visitando o outro. Agora, quando é que o Pedro pregou no dia Pentecostes, né? Quando é que Pedro recebeu o Espírito Santo? Interessante, né? Uma conclusão que a gente vai tirar. Porque o próprio Jesus está falando com eles dessa maneira. Tá? Apresentando o Espírito Santo para eles. Tá? Olha, uma outra situação interessante. E a outra que a gente, muitas das vezes conhece também, é Jesus demorar 4 dias para vir ressuscitar Lázaro. Então, vejam que também a palavra mostra, entendeu? Uma cultura que Jesus estava rompendo essa cultura. Que só o homem era considerado morto até 3 dias. Entendeu? A cultura é assim. Só que Jesus veio 4 dias. Entendeu? Olha a estratégia de Cristo. 4 dias ninguém podia contestar a ressurreição de Lázaro. Nenhum judeu. Ok? Então nós temos isso. Então vejam bem. O que é, como eu coloquei, né? Deus amou o mundo. O mundo. Que mundo é esse? Quantas vezes, eu falei, né? Mais de 150 vezes é colocado na palavra. Mas às vezes esse mundo representa outras coisas. Olha como é interessante. Vou passar para vocês. Então, o que é o mundo? O mundo é um lugar que você vai habitar. Esse é o mundo, é o lugar que você habita. Ok? Então, nós temos 2 tipos de mundos assim, primeiramente dizendo. Nós temos o mundo espiritual e o nosso mundo carnal.
nosso mundo pessoal. Os dois tipos de mundo, tá? Hoje nós vamos atentar mais do nosso mundo carnal, tá? Então, veja bem, nós vemos então o impossível, entendeu? O mundo visível, o invisível como origem do mundo visível. Então, o invisível, o espírito, o mundo espiritual, atuando sobre o mundo visível, que somos nós. Ok? Então, nós temos alguns textos. Primeiro texto, João 3,16. Nós falamos agora, precisa abrir, tá? Deus está falando o quê? Está falando da humanidade. Deus amou o mundo. Deus amou a humanidade. Ele não está sendo específico. Ok? A humanidade. Depois nós vimos já em João, abre para mim, João 12:31. Nós vemos aqui um mundo diferente. Ok? Que vai ser apresentado agora. João 12:31. Agora o juízo deste mundo, agora é o juiz deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Veja bem, príncipe deste mundo. Que mundo é esse? Todas as pessoas. A atuação dele. Ele está no mundo atuando. Pode ser que ele esteja numa situação espiritual ali, mas ele está atuando sobre o mundo. Olha que interessante. Romanos 1:8, não precisa abrir, ela cita sobre o mundo geográfico. O mundo normal, né? A sua cidade, enfim, esse mundo aí. Então, veja bem, o cristão, ele tem algumas realidades importantes que nós temos que adotar. Nós já temos, não, nós já adotamos. Qual é? O mundo com Deus. É o primeiro ponto. Certo? Depois, o mundo, nós podemos observar que nós temos um mundo sem Deus. Ok? Temos um mundo sem Deus. Depois, o nosso mundo pessoal. Então, esses são os detalhes. Agora, vamos analisar um pouco a palavra. Nós já conhecemos João 3,16, né? Que Deus amou o mundo. Depois nós vemos aqui, não precisa abrir também, tá? Eu vou fazer o texto, não vamos comentar muito do texto, a não ser que vocês queiram comentar alguma coisa, tá bom? Fique à vontade, pastores, fique à vontade, tá bom? Se vocês quiserem comentar, fique à vontade, mas eu vou citar. Mateus 5:14. Vós sois a luz do mundo. Então, entendam, ele está falando para quem? Para nós. E o que é essa luz? Que mundo é esse? É mundo espiritual, mundo carnal. Porque quando você vai falar alguma coisa para você, nós temos para falar alguma coisa para alguém, você tem o seu pessoal transmitindo algo espiritual. Certo? Então, essa é a importância. Mateus 13:22 diz assim, a palavra da semeadura: mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Olha como é interessante, ele fala cuidados do mundo, ou seja, as coisas que acontecem, as situações que acontecem no mundo. Acontecem muitas situações na nossa vida, em qualquer lugar que a gente esteja, aqui dentro da igreja e fora da igreja também acontecem as coisas, ok? Acontecem as coisas, tá? E aqui na palavra está dizendo o seguinte, que sufoca, ou seja, é coisas que desestrutura a gente, faz a gente falar, poxa, certo? Uma dificuldade, ok? Aí diz o seguinte, Mateus 16:26, porque aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. O que é ganhar o mundo? Preocupar com as coisas lá de fora. As coisas que são mundanas, mas assim, ok? Situações que são contrárias a Deus, ok? Então,
Isso é importante. João 8:23. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Quem falou isso? Jesus. Ok? Então veja, que nós estamos numa realidade, mas Cristo não veio dessa realidade. Ok? Não veio dessa realidade. João 16:8. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós me odiou a mim. Por que o mundo te odeia? Porque é aquela batalha espiritual contra o mundo que a gente tem, né? Pessoas que não gostam de cristão, pessoa que não gosta que se fala de Deus, porque a gente como cristão gosta de falar de Deus. Então são pessoas que falam, esse cara é chato, esse cara só fala de Deus, entendeu? Tem pessoas assim, tem gente desse jeito, que faz isso. Então, e às vezes tem até ódio de você. Não sabeis, 1 Coríntios 6:2, e não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Que mundo nós vamos julgar? A palavra está dizendo, sabemos que nós vamos julgar, nós, os santos, os que forem resgatados, vamos julgar o mundo, ok? Vamos julgar o que? A humanidade. Vamos julgar aqueles que não estão em Cristo e aqueles que acham que estão em Cristo e não estão. Ok? Então isso aí é uma questão da palavra. Tiago 3:6. A língua também é um fogo. Sim, a língua qual o mundo de iniquidade colocada entre os nossos membros, certamente todo o corpo. Teve uma pregação, eu acho que o pastor falou, sobre a língua, né? Sobre o mundo. Veja como é interessante. Há uma personalização nessa parte, entendeu? Da gente falar. Olha como que é interessante isso, tá bom? Então, o mundo, a humanidade, sem os princípios de Deus, ela entra também no contexto bíblico, ok? Onde nós vemos Juízes 21:25. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. A ausência de uma liderança divina ou humana, talvez um rei ou um sacerdote, né? Humana, resultava em ações egoístas e desordenadas. Então, o que acontece mesmo? A realidade. Sem Deus, você está sujeito a erro. Sem Deus, você está sujeito a desorientação. Olha aí. Ok? Então, tudo que nós devemos fazer, nós temos que viver em Deus, em Jesus. Nós temos que fazer isso daí. Tá? Provérbios 14:12. Há um caminho que parece ser certo ao homem, mas no final conduz à morte. Sem orientação de Deus, os seres humanos podem seguir caminhos que parecem corretos, mas que no fim levam à destruição. Eu tive um exemplo esses dias atrás aí. Eu achei que uma pessoa, um parente meu, que veio me visitar nessa última visita, mas foi sábado que a gente acabou não vindo na vigília, né? Tocava instrumento, seguia a mãe cristã, tudo direitinho. E no final da visita dele, eu tive uma decepção. Ele disse para mim, eu não estou fazendo mal para ninguém, procuro fazer as coisas certas, então eu não preciso da igreja, eu preciso de Deus. Isso me chocou. Eu, infelizmente, eu não sei se eu cliquei, irmão, mas eu falei para ele, você precisa conhecer Jesus. Na frente da minha esposa, na frente da mulher dele,
Isso não é coisa que se diga. Você, que é uma pessoa que viveu na igreja. Olha só que situação. Ele achar que ele está correto. Muita gente nesse mundo, vamos falando de mundo também, é assim. Você fala de Deus, ele entra por aqui, sai por lá, porque ele achar que ele é bonzinho, ele não faz mal para ninguém, ele não rouba, ele não mata, ele não... Então ele tem direito de ir para o céu. Olha aí. E não está nem aí com o interesse de buscar e de conhecer a Deus. Não está. Ok? Então isso é muito situação. Então, Romanos 1, 28, 23. Rejeita o conhecimento de Deus, uma mente reprovável, resultando em comportamentos destrutivos e imorais. Imorais. E às vezes o imoral, ele não está só no âmbito civil, de lei. Ele está imoral na parte espiritual também. E ele não sabe. Esse é o resultado de quem não está com Deus. Então ele não vive no mundo que nós, por exemplo, desfrutamos hoje aqui. Não é nesse mundo. Agora, irmãos, então para nós, nós precisamos entender alguma coisa, tá? O que é? A convivência que nós temos. Nós temos convivência com vários mundos. Vários mundos. Por quê? Veja bem. Nós temos, quando nós falamos a questão de mundo, no nosso linguajar correto, veja, vocês identificam. Nós temos mundo pessoal, mundo familiar, mundo de amigo, mundo do trabalho, mundo da igreja, e também temos mundo do crime, mundo das drogas, mundo da prostituição, mundo da mentira, mundo do roubo, e vai aí por fora, etc. Então, esses mundos estão longe de Deus. Então, quando a gente aprende qual é o mundo, qual é o lugar que a gente vai fazer, a gente tem que desenvolver, ok? Então, certos mundos nos provoca perigos. Né? Um dos perigos importantes que a gente tem que entender é que às vezes dentro desses lugares que você frequenta, por exemplo, tá? O que acontece com o ser humano? O ser humano, por exemplo, para mim poder me considerar que eu vivo no mundo, vou adiantar, né? No mundo da igreja. Primeiro, o que eu precisei fazer? Tive que entrar. Ok? Tive que conhecer. Tive que entender a doutrina. Tive que me familiarizar com o que está acontecendo. Então, muitas das vezes, outros mundos também acontecem. Então, por exemplo, o mundo que você acha, como aconteceu com o filho pródigo, né? Ele olhou para fora e viu coisa bacana. E ele sentiu o desejo de sair da presença do pai. E foi para aquele mundo. Mas para ele se enturmar nesse mundo, ele precisa o quê? Estar se infiltrando, participar daquela situação. Então, se eu não participo, eu não fico. Mas eu fiquei por quê? Porque eu quis participar. Mas para mim participar, eu tenho que me adequar também. Eu tenho que estar junto, congregar, obedecer às regras da liturgia, obedecer a regra, sabe, dos usos e costumes. Então nós precisamos ter isso daí. Então acontece que quando nós entramos no mundo, eu estou falando muito mais na questão das drogas lá, mas nosso mundo também. Então quando nós entramos nesse mundo, nós temos que tomar um certo cuidado. Qual que é? Eu falo assim, não ferir o Salmo 1. O que o Salmo 1 fala? Bem-aventurado o homem anda conselho dos ímpios e nem se assenta. Então, conselho o que é? É o que a pessoa fala, você costuma.
Nas drogas acontece desse jeito. O ladrão não nasce ladrão. Ele se transforma em ladrão. O drogado também é a mesma coisa. Ele se transforma. E dessa maneira também, nos mundos que nós estamos, e nós participamos, nós também entramos nele. Nós estamos nele, muitas das vezes. Mas você vê que você está entrando em uma situação, inclusive, no questão do trabalho, o mundo do trabalho, tem algumas coisas que a gente vai falar. O pastor vai concordar comigo. Então, o que acontece? Não, vai concordar porque ele sabe que sim. Ele sabe, eu sou velho também a gente sabe. Todo mundo que trabalhou numa empresa sabe disso. Tá? Então, o que acontece? Você não recebe conselho. Porque às vezes, eu já vi casos de empresa, de alguém chegar no outro e falar, olha, eu estou trabalhando pouco. Vai lá no chefe. E fica insistindo para o cara ir lá no chefe. O cara vai lá e você vai mandando embora. Desse jeito, viu? Não espere Jesus, não. Tá? Então, acontece. Você entra no roda dos esclarecedores, o que é? Aí tem um grupinho de amigos. Começa a bater papo, começa a falar de mulherada, da vida alheia, fofoca, e vai embora. Não é isso? Mas o que você está fazendo então? Você está seguindo o Salmo 1, que Deus fala, você não se aceita na regra dos esclarecedores. Não seja participante. Ok? Então isso é muito importante. Então nós temos vários mundos. Até vocês mesmos, aí nos exemplos que eu vou dando, vocês vão analisando que tem mais outro assim e tal. Tá. Então, vamos lá. Primeiro mundo que nós vamos falar. Vamos falar um só. O mundo do eu. Grave. Eu. Interessante que esse mundo do eu, a palavra de Deus diz em Romanos 12 que não devemos nos conformar com este mundo. Transformáveis para a renovação do quê? Da nossa mente. Ok? Nossa mente. Agora, entendam bem, irmão. Às vezes, vou citar os outros mundos também. Por exemplo, na nossa casa, nós temos, às vezes, que mudar de ideia. Temos que tomar um outro tipo de atitude. Não é verdade? Então, veja bem, isso é transformação. Às vezes, veja bem, às vezes, em certas situações, que a gente tem que ficar calado. E muito. E você acha no fundinho aí, eu tô certo, eu tenho que ficar calado. E aí Mas só se fala, né? Nós homens, né? Não, mas veja bem, não é que você tem que fazer. E esse mundo é o quê? É seu mundo interior, é seu eu. Ok? Quando você nega-se a si mesmo, você não isola o seu eu. Ok? Mas você faz o que com o seu eu? Ele é submisso, ele é abaixo de Deus. Ele não tem, até vamos dizer assim, um domínio próprio dele. Porque tudo que ele faz é em referência à palavra de Deus, a Jesus. Então nós temos um mundo interior. Nós temos um mundo interior também do eu. Tem pessoas que se fecham. Não fala com ninguém. Sofre. Aí uma luta que o pastor tem. Está com problema? Não fala com o pastor. Está com uma dificuldade? Não fala com a igreja. Está precisando de um motivo de oração? Não pede. É o mundo eu, está fechado. Às vezes tem vergonha. É certo, né, pastor? Ninguém precisa saber o motivo. É só pedir, ore por mim. Aleluia. Não precisa explicar. Às vezes a chave que tem que orar pela pessoa. Tá? Esse mundo eu, ele tem medo de ser vulnerável. O mundo tem medo de ser vulnerável, ou seja, expor aquilo, né? O mundo eu, muito aí também, tem o quê? A pessoa fica
depressiva. Eu estou falando isso, irmãos. Por que eu digo para vocês? Eu passei por isso. E o diabo me laçou por causa disso. Eu fui para o suicídio por causa disso. Porque eu fiquei depressivo. As pessoas não gostavam de mim. As coisas não davam certo. E eu estava ali, muitas vezes, pedindo socorro. Mas eu não estava congregando. Eu não estava na igreja. Eu não estava recebendo aconselhamento. Olha o erro que acontece nesse mundo aí fora. Então o eu da pessoa sufoca ela. Então Deus me deu autoridade, pastor. Deus me deu autoridade. Ah, mas você não sabe, o que eu estou passando, eu passei sim. Eu passei sim. Passei e fui vitorioso. Deus me resgatou. Ele pode te resgatar também. E às vezes no aconselhamento, a gente vai falar para alguém, amiguinha que está com dificuldade, está chorando, porque está assim, você fala, não, Jesus te ama, e vai aconselhando. E Deus, como nos usa como ferramentas, vai atuar pelo Espírito Santo na nossa vida, e nós vamos dar a resposta correta. Ok? Amém. Então essa pessoa, ela tem pensamento e atitudes individuais. Como aconteceu comigo. Eu decidi fazer aquilo. Meu pensamento estava interno. Então o eu é perigoso. E nós aqui, como cristãos, como evangélicos, devemos entender isso. Se você encontra um amigo, se você encontra uma amiga, encontra um parente, você está acostumado a conversar com eles. Isso, os pastores vão dizer isso para mim. Vão confirmar. Você nota que o semblante da pessoa mudou. A maneira que ela te trata mudou. E isso são sinais de Deus. E às vezes você fala assim, aí está tudo bem? Ah, mais ou menos. Então, mais ou menos você já vê que vai precisar tratar. E às vezes isso é dica de Deus. Mundo profissional. Fala lá, pastor. Mundo profissional. Mundo profissional. Então, o mundo profissional, nós precisamos ser uma coisa. Quando nós entramos nesses mundos, nós deixamos a nossa carteirinha ou precisamos? Não precisamos da carteirinha. Então, nós entramos nesse mundo, nós somos cristãos. Todo mundo sabe que você é pastor, não, né? Você não é, como é que fala? Agente secreto. Agente secreto, né? Então, sabe, muito disso tem a ver. Eu não gostava de falar com as pessoas assim, eu sou pastor. E às vezes, na oportunidade eu falo. Agora eu falo. Por quê? Porque na verdade há para nós uma referência. Ok? As pessoas falam, pô, ele é pastor, então ele conhece, leva Deus a sério. De repente acontece de Deus abrir umas portas para uma evangelização, ou alguma coisa nesse sentido, um aconselhamento. Pois, vamos falar de cores, vamos fazer um visita na sua casa, e a coisa desse tipo. Se você não transmite quem você é, aonde você está, como é que as pessoas vão te reconhecer? O que aconteceu na Antioquia? Pela primeira vez, não é isso? Foram chamados de cristãozinhos, porque eram o quê? Imitadores de Cristo. Então isso nós temos que ser no trabalho, ok? Só que no trabalho tem um porém. Você está sendo contratado para exercer uma função. Então, além disso, você tem que ter o quê? Equilíbrio. Esperar de Deus o momento certo e a hora certa. Não vai pregar na hora do trabalho. Não vai fazer pregação, não vai no trabalho. Mas se o chefe falar, agora vamos fazer uma oração aqui. eu. Né? É a hora, dá lugar. E vai e prega. Tá? Mas acontece que nem sempre é assim. Então, no trabalho, nós temos um problema. Porque, veja bem, eu já tive uma experiência, pastores, irmãos, que vocês vão falar do Vale da Bênção? Araçariguama? Ok. Então, acredite, eu fui até lá
Não para ir lá no seminário, para na igreja, não. Eu fui alguém que morava lá, que tem umas chácaras, né, lá. E estava devendo para alguém devendo. O rapaz ia cobrar um cristão que estava devendo. Sabe o que esse cristão falou? Deus e negócio não se misturam. Ok? Então, numa área dele, da vida dele, ele está tirando Deus, justificando que ele não preciso pagar, não sei o quê. Horrível isso. Até hoje eu guardo isso na memória, esse tipo de situação. Outra coisa, dentro da fábrica, quantos homens tem lá? 300 pessoas? Você vai falar de rádio peão? Tem lá? Eita, nós nessa rádio peão. É difícil de lidar, né? E olha que bom. E é uma fofoca. E muita fofoca. Rola fofoca doidado, tá? Aí eu pergunto, qual é o problema? O cara fala assim, aí eu vou mandar isso embora. Aí o outro passa perto, vai mandar embora. Aí o outro fala, o patrão falou que vai mandar embora. Vai mandar alguém embora? Vai mandar alguém embora. Aí vai para o outro lá, você acredita? Eu acho que é o João. O João passa mandando ele embora. Aí ele passa para o outro e fala, olha, o patrão falou que vai mandar o João embora. Olha onde que chegou. Fofoca. É ou não é? Eu já vi muita brincadeira assim, fala uma coisa e depois um vai repetir, chegar no final não tem a mesma história. E isso acontece em empresa. Então, precisamos, primeiramente, numa empresa, nós somos filhos de quem? De Deus. E como filho de Deus, nós temos que honrar a Deus no nosso trabalho. Aleluia. Então, boa conduta, controle, fruto do Espírito lá em cima, né? Fruto do Espírito lá em cima, bem alto, para não ter problema. Ok? Tá bom. Então nós temos isso aí. Esse mundo do profissional. Outro mundo, irmãos. Outro mundo. Nós temos um mundo aparente. Como é esse mundo aparente? É um tipo de mundo mesmo que a gente faz. O maior e o mais grave disso é o crente ser crente aqui e saiu da igreja, ele não é crente. Ele levou. Aí, pronto. Ou ele está aparente aqui, ou ele está aparente lá, está se achando que tem que ficar no mundo. Como acontece muito, nós vemos os exemplos aí, esses dias atrás, tem gente que antes de pular carnaval, ora o Pai Nosso. Olha aí. Tem gente que pede oração. Tem gente que pede louvor. Tem ladrão que antes de roubar, ele ora o Pai Nosso. Meu Deus, Viu? Então é uma coisa totalmente louca. Então não, ele crê e pensa em Deus só naqueles momentos. E até fala, vai com Deus, como se ele realmente tivesse Deus no coração para mandar ele. Né? Quando a gente fala vai com Deus, irmão, é diferente de um ímpio falar vai com Deus. Mas um ímpio falar isso é uma coisa. Agora um cristão falar isso, vai com Deus, tem autoridade. Ou não é? É verdade. Verdade. Então, é importante. Então a gente acaba tendo pessoas que você observa que não está certo isso. Outras pessoas também, que infelizmente acontece. Na igreja parece que o casal é perfeito. E na verdade não é. E essa perfeição que eu quero dizer extrapola o normal. Desse Porque jeito. nós temos problema como casais. Muitos problemas. Muitos problemas. Entendeu? Aí a gente pergunta, né? O que seria do vermelho se alguém não gostasse do azul?
O que seria de um cara bonito como eu se não tivesse a Nilza na vida? Olha aí, glória a Deus. Puxa essa Tá filmando. Meu Deus do céu! Deleta essa Vou parte. deixar Ela não vocês tem não. jantando. Vou dormir no sofá. Não, Não, coisa mas veja com bem. ela. Mas ó, para achar uma Nilza assim, né? Olha, tentou você. Foi Deus que mandou, foi Deus que mandou. Então, Então, tem essa questão. Então, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que está em igreja, tá em casa, tudo bem. Chegou o Jaime Santo. Aí chegou em casa, começa a falar a palavra torpe. Xingar, fazer as coisas erradas. Entendeu? Palavra torpe. Então, veja bem, por que eu estou falando isso, irmão? É que vocês não sabem, tá? Às vezes vê alguns exemplos. Eu vi, e talvez vocês tenham visto, não sei, na internet, pessoas falando palavrão no púlpito. Já viu? Alguns vídeos assim? Falar palavrão no púlpito. Eu passei um vídeo para vocês viram, né? Então, veja bem, por que isso? Será que essa pessoa, não vamos pré-julgar, tá? Que eles são da carne? Não. Quem já foi católico aqui? Apostólico romano. Católico? Como é que você já conseguiu tirar o Nossa Senhora da linguagem, do seu linguajar? Perdido. Já conseguiram tirar o Eu Nossa já. Senhora do seu linguajar? Eu já. O Ave Maria? Maria nunca foi, Maria fala, puxa, da onde? Só Tem que onde? aí, veja bem, não vamos falar na questão da Igreja Católica. Eu só estou dizendo que usos e costumes. Essas pessoas que eu estou falando, elas não tiraram do seu usos e costumes. Então, quando vem ao púlpito, acaba soltando sem querer. É verdade. Por quê? Fora, aparente, fora, lá em casa tal, talvez esteja xingando. E eu já presenciei cristão, sou cristão, tá? Amém, glória a Deus. E soltou o negócio, meu Deus. Coisa feia. E às vezes, para mim falar essa palavra, para explicar para alguém, eu falo sim, explicando para uma pessoa essa situação. Para mim, perdoe, eu vou falar alguma coisa assim, tá? Mas não é do meu objetivo. Então eu cortei isso daí, e isso é muito importante, principalmente para os pregadores. Né? Que você vai falar o que você não deve, tá? Então esse é o parâmetro, focar. Então nós temos que ter uma vida dedicada. Então diz assim, que nem tudo, a palavra diz em Mateus 7, 20 e 21, nem tudo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Então, nós temos que evitar a vontade do Pai constantemente, ok? Então, esse é o mundo aparente. Mundo religioso. O mundo religioso, ele é uma situação problemática. Eu não estou falando de mundo cristão, estou falando de mundo religioso. Tá? Ou seja, existem usos e costumes que para a gente que está dentro do nosso aqui, para nós é escândalo. É difícil você olhar, entendeu? E tentar entender sem pecar. O último, pastor, me perdoe, eu vou dar o exemplo, naquela vez que nós saímos, e aquele pastor fazia assim com a cabeça. Sei. Todo o tempo. Lagartixa. Eu não sei quem que é. Não me comprometa. Só que veja bem, é uma situação diferente, sabe? Se você não está acostumado, você acaba se escandalizando. A verdade é isso. E fora as barbaridades de subir na parede, de fazer um monte de coisa assim. Entendeu? Aí há um exagero. E o maior dos exageros, que infelizmente eu vejo, eu não concordo, eu tenho direito de não concordar, tá? Com
agora não lembro mais. Eles misturaram a assembleia com banda, assembleiana, banda. E é. Aí aquelas igrejas que o pessoal vai de branco. Eles vão de e aí branco, eles fazem aquilo tudo e tal, e eles estão misturando. Outra mistura que dá também, essas igrejas LGBT. É outra situação. Então, nesse mundo do religioso, nós temos muita coisa, além das outras seitas. Ok? Então, nós temos aí, diante disso, nós temos liturgia diversa, temos pregadores moderados, pregadores eloquentes e também pregadores exagerados. Desculpe, irmãos, mas eu já vi pregações da pessoa querer, assim, que as pessoas entendam. Ele está mostrando, não que o Deus está com ele, mas que ele é de Deus. Na verdade, estou dizendo assim, ele está se mostrando que ele é de Deus. Não mostra Deus através dele. Deu para vocês entenderem? Entendeu? Então não é bem assim. Então vai, e faz, e bala. E aí depois tem também esse tipo. Igrejas que crescem porque tem prosperidade. Vidente. Né? Os gurus. Tem. Profetiza, fica profetizando direto, entendeu? Ele prega a cura, mas não prega quem está curando. Culto da revelação. Revelações. Tem vários tipos a gente vê. Ok? Agora, o que nós cabemos fazer o quê? Vigiar. Nós fomos lá na igreja, louvamos lá, o pastor se comportou, gostei da atitude do pastor, ficou conosco, pediram para ele lá no altar, não, estou aqui, fique em paz. Amém, entendeu? Gostei da atitude dele. Eu estava em grupo ali, né? Mas, para nós, se ele fosse, uma bênção também. Mas ele não deixou de dar um beijinho na flor, né, pastor? Então, tranquilo, tá? Então nós temos esse tipo de problema. Eu li um livro, isso aí, e também o pastor, por ser pastor, ele usa de autoridade para manipular as ovelhas. Então eu li um livro que chama O Comércio do Sagrado. Usa a palavra de Deus para manipular as pessoas. Aquela situação interessante, se você sair da igreja, vai entrar 7 demônios. Não vou sair da igreja não. É universal. É a minha sogra. Queria falar, mas tem uma pessoa que fala. Misericórdia. Então, o que acontece? Acontece que, para nós, nesse mundo religioso, temos que vigiar esse equilíbrio. Temos que tomar cuidado para não escandalizar, fazer as obras, não fazer as obras sem amor. Entendeu? E não podemos ficar sem misericórdia, porque é misericórdia. Muitas vezes eles estão cegos no que eles estão fazendo. Eles estão tendo uma religiosidade que não é esse o caso, não pode ser. E às vezes ele acaba, na minha opinião, acaba entrando no fazerismo. Isso é complicado. Ok? Então tem que ter, não podemos fazer acepção de pessoas, né? Crendo na obra da fé que Deus pode transformá-los. Mundo cristão. Quando nós vivemos como mundo cristão, as prioridades da nossa vida passam a ser outras. Então, se você está no mundo cristão, a sua ética muda, a sua conduta muda, o seu estilo de vida muda, o seu comportamento muda. Você é uma pessoa diferente, uma pessoa que vai atrair como sal, né? Fazer um tempero, um porto seguro para muita gente. Então, importante também, nós temos a promessa da vida eterna.
o relacionamento com Deus. Isso é o mundo cristão. Nós temos que ter fé e santidade. E nós não podemos fazer como o Apocalipse fala sobre a igreja morna. Nós não podemos ser igreja morna. O que era a característica de uma igreja morna? Jesus queria se perguntar. É aquela que estava acostumada. Não sou o cristão Gabriela. Tinha uma música, né? Eu nasci assim, vou crescer assim. Não. O cristão precisa sempre estar se renovando, ok? Levando Cristo a todas as pessoas. Essa atitude no mundo cristão. De graça recebemos e de graça damos. E nossas lutas são realizadas com armas espirituais. Isso que é importante. Ok? Então, é importante esse sentido. Então, nós nos tornamos filhos de Deus, de adoção. Então, nós temos uma bandeira a seguir, que é a bandeira de Cristo, para carregar em todos os lugares. Essa é a essência do cristão. Tem que ter isso daí. Mundo da família. O mundo da família é a base de tudo. Por quê? Porque vocês sabiam que pela família você destrói o ministério de alguém? Pela família você pode destruir o ministério de alguém. Meu Deus, é verdade. Pode. Opa. Tá? Mas o que acontece com isso? Porque nós temos que ter um equilíbrio. Porque às vezes você acaba querendo desistir de certas coisas porque a sua vida não está legal. Nem sempre a nossa vida pessoal ela é um mar de rosas. Tem defeitos, tem desejo. Tem pessoas que você quer que convertam. Tem pessoas que você quer que elas vão melhorando. Melhoram. Então você ora por essa pessoa. Então Deus, Ele tem um interesse muito grande com a família. Então, por quê? Porque o alvo do inimigo é a família. O alvo do inimigo é a família. Ele não vem aqui na igreja. Aliás, ele nem entra aqui na igreja. Ele sai da porta para fora. Mas lá em casa, se vigiar, se não vigiar, ele pode chegar. Tá? Então, nós temos que tomar isso daí. Então, a família, ela não é assim, sempre perfeita. Tem problemas. Tem desejo. Tem coisas que você vai mudando da família. Por isso que eu digo que, pastor, falo para você aqui, é importante você ter sempre casais. Agora, por exemplo, educação de filhos, vai falar com os pais sobre filhos. E então você precisa sempre estar tratando e sempre incentivando. Isso aí é como não é do mesmo estilo da Santa Ceia. Mas a memória das pessoas é muito fraca. E vão mudando. Entendeu? Então a gente tem que ser sempre batalhando. Porque a família é um problema sério. Então, como Deus é o centro da sua vida, Ele deve ser o centro da sua família. Porque a sua família é o seu mundo predileto ali. É o mundo que você vive. Ok? E Deus nos conhece e dará força para nós suportarmos. Já estamos encerrando. Às vezes, precisamos da sabedoria de Deus para administrar muitas coisas. Então, o que acontece? Existe um problema muito sério, principalmente de famílias cristãs. Por quê? Porque, às vezes, o profeta não é bem aceito na sua casa. Mas ele não é aceito pelos cristãos. Ele é aceito por aqueles que não são cristãos ou estão afastados.
Então, às vezes, a estratégia que Deus dá faz com que essas pessoas elas tomem a lição, aprendam, às vezes com exemplos que nós temos que dar na nossa família. E acontece muito. A gente vê quantas e quantas famílias, bispos, pastores, evangelistas, tá? E os filhos desviados nas drogas, nas situações por aí. Aí você vai falar para esse filho que a droga é ruim, entendeu? Ele acha que a droga é boa. Ele vai te dar ouvido. Mas muitas vezes Deus monta estratégia externa, ou até interna também, para que você reconstrua a sua família. E Deus quer isso. O desejo de Deus é esse, que nenhum da nossa família. Certo? É como a palavra diz, crer. Quando crê em Jesus e será salvo tua casa, Deus está dizendo isso. Se você mudar, se você fazer estratégia, não desistir, entendeu? Porque às vezes acontece. Às vezes fala assim, você não tem jeito, esse não tem jeito. Aí você larga a mão. Aí você não monta estratégia para resolver problemas da sua família. Você tem que montar a estratégia. Não sei como, Deus vai dar. Deus vai dar capacidade para você fazer isso. Ele é melhor que todas as coisas. Amém? Amém. Então, a oração, a fé, a sabedoria, a esperança são armas que devemos carregar constantemente dentro da nossa família. Entendeu? Então, é uma família que é importante o que ela representa. Precisamos ser luz como bom testemunho. E um dia Deus nos dará a vitória. Então, irmãos, nós também somos considerados uma família. Aqui, nós como igreja, somos uma família. E somos o corpo de Cristo. Então, da mesma maneira, tem que ser tratado e tem que ser cuidado. Sim. Tem algum problema? Não dá certo? Muda, aconselha, exorta, ajuda. Então, na verdade, nós podemos, no caso da família mundo, não podemos avaliar que existe a família perfeita. Existe, às vezes, uma família que tem menos problema. Mas uma família que não tem problema é muito difícil. Tá? Sempre tem alguma coisa que alguém gosta, que alguém não gosta, não é desse jeito. Né? Principalmente nós homens, né? Acaba um ano, começa outro e já é. Sempre a mulher fala, me faz aqui. Falei 1000 vezes para você. Viu? Para mudar. Então tem isso aí. Então nós temos o mundo espiritual. Quando acontece esse mundo espiritual, abre para nós a confirmação que nós somos o mundo superficial. Gálatas 6:1. O que está dizendo em Gálatas 6:1? Porque, veja bem, nós somos do mundo espiritual. O que fala a palavra Gálatas 6:1? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais. Gálatas está falando, vós que sois espirituais. Quando é que você começa a estar dentro desse mundo espiritual? Quando você conhece a Jesus e nasce de novo. Aleluia. Você vive nesse mundo espiritual. Ok? Então, no mundo espiritual, isso acontece nesse mundo todo nosso, aonde a gente esteja. Então, parece que o mundo espiritual nos acompanha aonde a gente vai. Seja no mundo da família, seja no mundo do trabalho, seja no mundo do amigo, seja aqui na igreja.
esse espiritual nos acompanha, porque o Senhor nos resgatou e nos deu a oportunidade de estarmos nesse mundo espiritual. Então nós somos diretamente ligados a Ele, tá? Então nós nos relacionamos como verdadeiros adoradores. Então quanto mais a gente conhece do mundo espiritual, mais nós sabemos viver nele. Ok? Uma das coisas que eu sempre falo, que é importante a gente entender, nós temos que aprender o que Efésios 6:10 fala para nós. Porque quando Deus fala, Efésios 6:10, sobre a armadura de Deus, Ele está falando, o que Ele está falando ali dentro é para o dia do mal. E o dia do mal a gente sempre tem. Será que nós, no dia do mal, estamos combatendo com as armas espirituais? Então, isso que nós temos que ver. Temos que aprender a utilizá-la. Então, nós devemos direcionar a nossa vida, devemos andar em espírito, que desde o novo nascimento é uma escolha nossa de alma e razão. Você ser espiritual é uma decisão sua, porque você vai levar em conta a espiritualidade. Você vai trazer, através do Espírito Santo, o que você vai fazer e como você vai fazer. Entendeu? Então, isso é importante. Então, nós temos que ter o quê? Sensibilidade nesse mundo espiritual. Porque através desse mundo espiritual é que o Espírito Santo vai falar conosco. Em qualquer situação, em qualquer mundo que a gente esteja, em qualquer lugar, Deus vai falar conosco lá. Mas adianta Deus falar e você não ouvir? Não adianta. Tem que preparar. Seja ser prudente, que nem as prudentes lá das viúvas, né? Das viúvas. Então, amados, o importante é o seguinte: nós devemos ser vigilantes para o que acontece ao nosso redor, para que a gente possa estar atuando na hora certa, no momento certo e com a direção certa, no tempo certo que Deus pede. Nós precisamos fazer. Nós fazemos na hora errada, fazemos porque nós queremos fazer. E isso é um problema sério. Então, nesse mundo, nós temos muitas atrações, muitas coisas também que podem nos afastar da presença de Deus. Como que afasta? É os prazeres, né? É os desejos, os problemas que nos afastam. É mais ou menos como acontece da parábola da semeadura no caminho. Dependendo do solo que a palavra é implantada, ela não vai dar fruto. Só vai dar fruto quando o solo estiver bom, limpo, né? Então, irmãos, vejam bem, temos mudanças no mundo? Temos várias coisas? São muitas coisas, a gente já está acostumado. A única situação é: vou aplicar a minha vida cristã aonde eu esteja? É isso que nós temos que fazer. Com sabedoria, né? Com entendimento. Então isso é importante, tá? Para quê? Para não perdermos sensibilidade. É muito ruim você conversar com um cristão e você descobrir que ele é cristão depois. Porque ele mesmo não se demonstra como cristão, entendeu? A sua sanidade. Às vezes até difícil falar, por exemplo, alguns minutos com alguém, se ele não falar de Deus, ou ele fala com você, né? Normalmente a gente fala, tá? Então nós temos constantemente vigiar, tá, irmão? Comparando as vontades de Deus. Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo,
mas transformados para a renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Certo? Viram? Aonde a gente está indo? Eu espero que esta apresentação, né, essa meditação, possa estar cada vez mais viva na vida de vocês. Porque, com certeza, eu acredito que a gente é olhado. A gente é observado. Né? Então, se a gente fizer as coisas certas e estiver na presença de Deus, né, a gente consegue fazer a obra de Deus aonde a gente estiver. Amém? Pastor, até que o Senhor me abençoe, eu agradeço a minha oportunidade e as palavras do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, igreja? Amém. Muito bem, Deus abençoe, pastor Jaime, por esse estudo, por esta palavra. Muito bom, irmãos. É a gente saber se comportar nos mundos na qual nós vivemos. Aleluia. E o cristão, ele tem de ter uma sabedoria muito grande de lidar com as armas da ferramenta que ele tem. Porque a ferramenta do mundo é faca, revólver, pau, pedra, tudo assim. E a ferramenta do cristão é a palavra. De joelho no Com chão. esta palavra é que nós vamos vencer o dia mau. Aleluia. As armaduras de Deus, ela é totalmente espiritual. A nossa armadura. Então nós devemos tomar isso como exemplo para que nós sabemos se comportar na onde a gente estamos. Né? O pastor citou algumas coisas aqui a respeito da empresa. É muito difícil, irmãos, você pregar a palavra dentro da empresa. Na empresa na qual eu trabalho, muitos não me chamam pelo nome de Edson. Grita pastor daqui, grita pastor dali. Aí você entra dentro da sala, você vai começar a falar palavrão, o pastor está chegando. Cria um meio assim, só que também tem que ter cuidado naquilo que você vai falar. Qualquer desvio, falar, ó, o pastor está fazendo isso. Então você começa, irmão, você começa a trabalhar diferente. Eu falo pro cara, ó, eu não posso falar todas as coisas para você, porque assim, se eu ficar sabendo de uma coisa e você me perguntar, eu vou ter de falar, eu não vou mentir para você, então eu vou ter de falar. Então muitas das coisas a gente fica para nós, porque se você me perguntar, eu vou falar para você. Então tem coisa que eu não sei. Então você fica no meio impasse, de campo ali, é muito complicado. Mas graças a Deus, Deus tem me dado estratégia.